Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Aê, maravilha! Chega mais, programa Universo Mais na área. É um prazer começar a semana com o pé direito, levando muita informação, muito entretenimento para você aí do outro lado. 1 hora com um programa muito especial que nós preparamos com o maior carinho, assim como toda semana. A Rafaela Reis, vocês acompanharam que ela deu uma ausentada aqui do programa, mas na verdade ela passou por um procedimento cirúrgico, fez algumas cirurgias plásticas e vai nos contar o que a motivou, como foi esse processo antes da preparação para a cirurgia, pós-cirurgia, toda a recuperação, e tem também Novembro Azul. O Dr. Fernando Leonardi vem tirar todas as nossas dúvidas, falar dos mitos e verdades sobre o exame de toque. E eu converso com ela, Stephanie Camargo, sobre o homem mais próspero da história, o Rei Salomão. Tudo isso e muito mais, então você aí, bora começar? Roda! A gente começa esse bloco com dicas especiais da Villa Copos. Semana que vem eu vou preparar para vocês um panetone trufado. Além de fazer sucesso com todos os amigos, é uma opção também para que você possa ganhar dinheiro. E confira essa dica especial da Villa Copos. Para você que procura uma alimentação saudável, prática e extremamente rápida, eu apresento a vocês a linha de castanhas a granel da Villa Copos. As castanhas são muito indicadas para a alimentação saudável devido à sua composição. Os ácidos graxos presentes nas castanhas ajudam em muitas coisas, a reduzir colesterol e a prevenir doenças. E para você que está acostumado a fazer receitas com castanhas, a Villa Copos dispõe de uma infinidade de farinhas de castanhas, castanhas trituradas, castanhas em pedaços maiores ou castanhas em seu tamanho original, com e sem casca. E para você que quer escolher a quantidade de castanha que vai comprar, aqui você também encontra a opção a granel, nozes, castanhas do Pará, castanhas de caju, amendoins, entre muitas outras. Se você procura uma alimentação saudável ou para fazer alguma receita, talvez, vem para Villa Copos, infinitos tipos de castanhas para você incrementar a sua alimentação. Villa Copos, sua vida é uma festa. Muito bem, e agora vocês vão rever uma entrevista que deu muita repercussão aqui no programa Universo Mais sobre o homem mais próspero da história, o Rei Salomão. Ele que tem muito a nos ensinar, um homem muito sábio e, como eu disse, o mais rico, de maior fortuna de toda a história. Confira. O Rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba. Governou sobre Israel aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Salomão é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Hoje eu recebo mais uma vez a minha querida amiga Stephanie Camargo, estudiosa da Bíblia. Já falamos aqui sobre Jesus Cristo, seus ensinamentos, sobre José do Egito e hoje nós vamos falar dele, o Rei Salomão,
uma figura tão expressiva e tão importante aí do Antigo e Novo Testamento também. Seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Sempre um prazer estar aqui com você. Minha amiga, não consigo olhar como outra coisa acima disso. Todas as outras coisas vêm depois. Estava com saudades. Muita saudade. Venho mais vezes. Estê, quem foi Rei Salomão? Rei Salomão foi filho de Davi, como você mencionou, né, já na sinopse. Davi foi o homem cujo coração agradou a Deus. Imagina. E eu quero começar aí porque não dá para falar de Salomão sem eu falar dos seus antecedentes em reinado. Saul, Davi e Salomão. Saul, ele foi levantado por Deus para reinar Israel, resumidamente, e o coração dele se corrompeu em tudo que Deus o prosperou como rei, né? Tornou o grande. As pessoas admiram reis, o posicionamento. Então, Saul precisou ser retirado e Davi, que o coração agradava a Deus, tomou o lugar de Saul para reinar Israel. O sucessor de Davi foi Salomão, muito bem instruído pelo pai. Nós podemos até combinar de falar de Davi, ser o próximo, né? A gente ia comentar aqui, porque Davi é uma figura importantíssima. Inclusive, dá pra gente falar da importância de termos um mentor, porque Davi foi o mentor de Salomão, né? Eu ia chegar exatamente aí, nós estamos conectados, isso é importante. Davi, a Bíblia mostra o quanto Davi orienta Salomão antes de ele estabelecer o reinado dele. Né? Até porque Davi teve alguns tropeços, né? Com certeza. Salomão também, né? E os tropeços, vamos falar como a Bíblia menciona Davi, o homem cujo coração agrada a Deus, né? Agradou a Deus. Um homem que teve os seus tropeços, então Deus não quer a perfeição de nós. Começamos aí. Isso é maravilhoso, isso é de Deus mesmo, né? Poxa, mas Davi fez isso, fez aquilo. Salomão é filho de Batseba com Davi. Batseba foi um dos grandes pecados de Davi, né? Foi aí que tudo começou. E Salomão foi depois a posteridade no reinado, depois de Davi. Então, veja bem como Deus perdoa. Deus não compactuou com o pecado de Davi, mas Deus perdoou e restaurou a ponto de Salomão ainda suceder ao trono. Ele perdoou porque houve o arrependimento. Porque houve o arrependimento, exatamente. E Saul também, vamos retroceder a Saul. Davi, ele não é descendente de Saul. E ele foi levantado para reinar no lugar de Saul. Saul não foi perdoado? Nós não vamos entrar nesse questionamento. Mas onde Davi focou? Que ele errou e que ele se arrependeu, Deus o perdoou e então ele tinha uma grande missão. Que Deus já havia falado com ele a respeito da descendência. Salomão vai herdar o trono. Como você vai instruir ele? Aí pegando o que você já sacou do que eu ia falar, né? Existe na Bíblia a menção do quanto Davi orienta a Salomão sobre atitudes, sobre com quem andar. Sim. Ele conta, olha, andei com tais pessoas e essas pessoas me ajudaram, essas pessoas aqui não ajudam. Não que você não deva conviver, mas quem vai estar para te defender? Eu assisti uma pregação do pastor Cláudio Duarte, que eu amo, né, sobre o rei Salomão, e ele fala muito sobre as companhias, que Salomão teve aliados, né? E na época os homens eram levados a muitas guerras por posses de terras, de tronos, né? E Davi instruiu Salomão para que a geração deles continuasse no reinado, que Deus não precisasse retirar toda a geração deles e colocasse outras pessoas, outra geração para reinar Israel. Ele gostaria que a própria geração dele continuasse e focado nas instruções de Deus. Primeiro, nós somos orientados e governados por Deus, que é soberano em sabedoria, e aí, através dessa sabedoria, nós conseguimos fluir e derramar sobre tudo aquilo que nós temos posse, tudo aquilo que nós conseguimos alcançar. Isso aí foi por conta disso que quando Deus perguntou o que ele queria,
que ele pediu sabedoria por conta dessa mentoria do rei Davi? Eu tenho certeza que sim, e a Bíblia segue esse direcionamento, né, de quando Davi está lá, já sabendo que não ia conseguir muito mais tempo estar no trono, que ele ia ter que ceder o trono a Salomão, e ele começou a instruir Salomão. Salomão sentiu o peso de ser rei, e em sonho Deus falou com ele e deixou para ele fazer um pedido, e ele pediu sabedoria. E Deus se agradou tanto desse pedido que ele disse: já que você pediu sabedoria, eu vou te engrandecer em tantas outras coisas, como ele foi de fato engrandecido, né? Porque com certeza ele conhece o coração de todos, conhece o coração de Salomão e o presenteou com os outros desejos também. Exatamente, exatamente. A Bíblia, ela fala sobre vigiai e orai. A ordem é essa. Nesse caso, a ordem altera. A ordem dos fatores altera o produto. Orai e vigiai. A gente precisa, sim, colocar a oração num patamar hiper elevado, ter olhos espirituais para situações, como eu já devo ter comentado aqui no programa, não me lembro, mas para você, como amiga, com certeza eu falei, que nem todo espiritual é consolidado no natural. Mas todo natural tem um lado espiritual. Todo. Sim. Toda atitude, tudo que acontece, a compra dessa mesa, como esse programa foi estabelecido, todo direcionamento tem um espiritual, né? E no mundo espiritual existem muitas coisas que são contra nós e ao nosso favor. E nós precisamos distinguir essas coisas. Eu acredito que o receio de Salomão estava nisso. Senhor, se eu não tiver a sabedoria que vem de ti, não conseguirei talvez reinar como é esperado, porque eu não vou saber discernir essas questões. E foi onde Salomão pediu a sabedoria e junto com ela, Deus se agradou e deu as demais coisas. Mas a consequência seria ele ter as demais coisas. Se você vê os conselhos dele, se ele seguir os conselhos que existem em Provérbios, automaticamente ele conquistaria muitas coisas. Estê, eu vou fazer aqui uma observação, porque muitas pessoas, a gente fala rei Salomão, o homem mais rico da história, mais próspero, mais sábio, porém algumas citações da Bíblia trazem crenças limitantes de acordo com a riqueza, com a prosperidade, mas assim, não é porque ali traz, né? As pessoas podem ler e ter diversas interpretações do mesmo texto, certo? Então, como que a Bíblia e o que você pode falar da prosperidade, da riqueza, isso é bem visto pelos olhos de Deus? Ah, com certeza. Com certeza. Deus é o dono do ouro e da prata. Com certeza, se somos abençoados, prósperos financeiramente, porque a prosperidade ela tem várias vertentes, né? Vamos falar de dinheiro. É Deus, sim, que concede a graça de abençoar, e não há pecado em ser próspero financeiramente, em ter dinheiro, em ter muitos bens. Mas Deus conhece e analisa os nossos corações. Onde o ser humano facilmente pode corromper o seu espírito? Nas posses. Sim. Aconteceu com Saul, aconteceu com Salomão. Né? Nós não vamos entrar nos méritos do final da história, mas aconteceu porque muitas das vezes o nosso coração ele se corrompe na posse do poder do dinheiro. O dinheiro traz poder. Então amar a Deus... não é a riqueza em si, é o que você faz. Tudo. É o seu livre-arbítrio. Dani, é a idolatria. Sim. O que eu amo mais do que Deus? O que eu amo mais do que o que Deus pode me dar além do que é palpável, sabe? A idolatria, ela pode estar no emprego, tudo aquilo que é finito, que pode se acabar e que a sua fé estiver apoiada, você está vulnerável. Facilmente você pode vacilar, e é o que Deus não quer que aconteça com você. Então é uma espécie de proteção. Eu sei que esse vai se corromper com a prosperidade. Eu preciso ensiná-lo e conduzi-lo na prosperidade para depois prosperá-lo, sabe? Perfeito. Você trouxe algumas citações de Provérbios e dá pra gente tirar algumas lições com essas citações, né? Dani, essas citações eu trouxe em dois aspectos. Primeiro, nós temos um público aqui
infantil, masculino, feminino, de várias maneiras. Tem pessoas assistindo a gente, mas nós duas mulheres conversando aqui. Quero falar em especial alguns para as mulheres que Salomão deixou de conselho para nós. E eu acho muito importante, pega muito para mim, porque eu até preguei esses dias que o inimigo das nossas almas, espiritualmente falando, ele quer copiar a Deus. A inveja, ela é terrível por isso, né? A cobiça, a inveja, é o que o inimigo das nossas almas tem a respeito do próprio Deus e dos filhos de Deus. Então, ele quer usar muito parecido o projeto de Deus, o arquétipo espiritual que Deus tem para nós, ele quer corromper detalhes para que nós não possamos distinguir a diferença e achar que estamos no caminho certo, né? Então, o ouvido sensível à voz de Deus, a proximidade, ela é muito importante e ela vem da sabedoria, né? Sim. E aí, um dos meus dons é falar. Tenho certeza. Sim, eu sempre falo isso pra você. Venhamos e convenhamos que quem está me assistindo vai dar risada em casa, pode rir, depois a gente conversa. Mas o meu dom é falar. E Deus me deu esse dom. Facilmente ele pode ser corrompido, porque eu posso usar as palavras para abençoar as pessoas e eu posso usar as palavras para ofender as pessoas e ir além com elas do que eu deveria ir e corromper o meu dom. Sim. Entende? Voltando lá onde eu não sei por que eu acabei não continuando, mas vigiai e orai. A gente vigia e ora, porque se eu só orar, eu entrego para Deus a minha responsabilidade, mas eu tenho livre-arbítrio, né? Então eu vigio tudo o que eu faço e eu oro a Deus para que os meus olhos estejam sensíveis àquilo que eu estou fazendo, espiritualmente falando, que eu tenha discernimento de espírito, um dos dons do Espírito Santo, tá? Vou ler. Leia, que a gente só tem mais 3 minutos. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Provérbios 12, 16. Quem aqui é insultado e fica calado? É muito, pra mim é muito difícil. É extremamente. Também porque eu sou uma mulher muito independente, então me defender é muito fácil. Mas é um instinto. É um instinto, né? A resposta calma desvia a fúria, mas as palavras ríspidas desperta a ira. Então, Provérbios 15, 1. Salomão está dando um alerta. Pensa quantas pessoas Salomão tinha que lidar. Com quanta inveja, com quanta cobiça. Sim. Só casamentos, né? Vamos combinar. Acho que é por isso que ele dá tantos conselhos para nós mulheres, né? Ele entendia Foram 1000 bastante. mulheres, né? 700 princesas e 300 concubinas, algo do tipo, assim. Meu Deus. Sim. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só, Provérbios 16, 32. Davi era um guerreiro, pai de Salomão, lutou e venceu muitas guerras. Era imensamente importante as batalhas físicas mesmo na época. E ele disse que é muito mais importante controlar o espírito, o autocontrole, o domínio próprio, o controle das emoções, do que dominar uma cidade. Um rei falar isso é um poder. Pois é. É um despojar do orgulho muito grande, né? Agora sobre as mulheres. Temos que, como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, porém indiscreta. Provérbios 11, 22. Explica pra gente esse provérbio. Então, o que é indiscreto? Como eu vou discernir, né? É indiscreto ou não é indiscreto? A voz de Deus sensível. Nossa, o que você olha, que você aprova e que você reprova? Qual tipo de amiga você levaria na sua casa quando seu marido estivesse lá dentro? É essa amiga que você vai na casa das suas amigas quando os maridos delas estão lá? Por exemplo, certo? Porque é muito difícil você determinar
o que é discreto, o que não é discreto pelo seu parâmetro. Mas a Bíblia ensina a respeito de tudo, né? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 13:4. Poxa, isso não é só para mulheres. Não é só para mulheres, mas nós estamos no mundo moderno, né? As mulheres colocaram muito ali a sua garra no trabalho, deixaram a preguiça de lado. Provérbios fala muito da preguiça, muito sobre colocar a mão na massa, fazer a sua parte. Um homem de oração, cujo pai foi um rei orientado por Deus. Ele pediu a sabedoria de Deus, dizendo o quanto é importante você não ficar ali esperando em Deus, você não ser morno, você ser ativo nas suas necessidades, mesmo que a sua confiança esteja em Deus. Amiga, nosso tempo estourou, mas olha, a gente faz um outro programa numa próxima, porque Foi suficiente. Tem muito assunto. Eu gostaria que você deixasse a dica, né, para quem às vezes pega uma Bíblia, acha muito complexo. Existem Bíblias um pouco mais simplificadas. No próximo programa, que a gente vier aqui falar de um personagem bíblico ou de algum tema, né, eu vou trazer uma Bíblia para sortear. Pode já lançar isso aí você, né, que determina o sorteio, mas eu vou trazer, eu gosto muito da NVI, Nova Versão Internacional. Ela não é muito moderna, então os sinônimos usados nas frases não se distorcem tanto da tradução hebraica, grega, né, da Bíblia antiga. E também não é tão engessada, tão formal, que você tenha que ler muitas vezes, pesquisar no dicionário para conseguir entender. Eu gosto muito dessa versão. Muito bem. Logo eu vou falar para as pessoas entrarem no seu Instagram, que lá vai ter muita coisa. Ainda não tem, mas eu pego no pé dela. Porque como ela mesma disse, ela tem o dom da fala, o dom da palavra e tem que utilizar mais aí desses meios para poder falar sobre os personagens bíblicos, os ensinamentos. Concordo. Pegando sua orelha aqui no seu pé, aqui ó, no ar. Ai, haverá. Estê, minha amiga, um beijo no seu coração. E agora tem receita com ele, Robertão. Conta pra mim qual a receita dessa semana, hein? Olha só que maravilha, começando mais um A Hora do Rango com Robertão Pepininho. Me siga aí nas redes sociais. Gente, a receita de hoje é uma delícia. Queijo empanado na farinha. Será que eu falo o nome do salgadinho? Ah, não vou falar que é Doritos não. Vocês vão ver que delícia, gente. Eu peguei o queijo mussarela em pedaço. Olha só que maravilha. Cortei nessa espessura e cortei no meio, virou um triangulinho. Agora, olha só que fácil. A gente pega, passa ele na farinha de trigo. Farinha de trigo. Passa bem. De preferência, se tiver uma cumbuca melhor que a minha, maior que a minha aqui, melhor ainda, ó. Passou na farinha de trigo. O que a gente vai fazer agora? Vai passar no ovo. Vai passar nos ovos. Volta aqui, ovo. Vem cá. Ó o ovo aqui, ó. Vem aqui. Passa no ovo. Vira ele. Mela a mão. Mela tudo. Passou no ovo, meu filho, minha filha. Passou? Passou. Tá bem ovado? Tá bem ovado. Agora que vem o segredo. Você vai passar na farinha daquele salgadinho que não pode falar que é Doritos. Gente, que delícia! Olha que beleza, ó. Já passou na farinha, passou no ovo e vem aqui, ó. O que eu peguei? Eu peguei o Doritos e amacetei ele tudo. Fiquei nervoso com ele, fiz assim, né? Olha só que beleza, gente, o nosso Doritos aqui. Ai, meu queijo. Aperta bem pra ele ficar bem cascudinho, que fica uma delícia, viu? Ó. Empanou direitinho, empanou bonitinho? Vai pra fritura, você vai fritar ele. Vamos lá. Gente, ficou 1 minutinho de cada lado, você já pode tirar, porque o negócio aqui é rapidinho. Ó. Coisa maravilhosa no mundo. Vamos lá. Vamos por aqui. Pega o outro. Ai, que fome! Escuta o cheiro, gente! Escuta o cheiro! Aê! Agora nós vamos para a parte difícil, né? Vamos provar? Então vamos ver aqui. Ó, dá só uma olhadinha. Ai, meu Deus!
Você que quer vender ou comprar o seu terreno ou a sua casa em qualquer condomínio da cidade, procure a Gratieri Imóveis. Você que quer comprar o seu imóvel em condomínio, você que quer comprar o seu primeiro AP, procure a Gratieri Imóveis. Você que quer vender o seu terreno, casa, sítio, chácara ou fazenda, procure a Gratieri Imóveis. Nós anunciamos para você. Tá querendo comprar o seu primeiro AP? A Gratieri Imóveis facilita tudo para você. Gratieri Imóveis. Confiança e credibilidade. Gente, eu quero falar para vocês da Acabamentos. Você que está construindo, reformando, está fazendo aquela área de lazer, está querendo deixar sua casa mais charmosa, procure a Acabamentos. Acabamentos tem as melhores opções para você. Metais sanitários Docol, aquele porcelanato maravilhoso, tem agora o Gresalato. Vai lá na Acabamentos conhecer que você vai adorar. Acabamentos. Sobe comigo, sobe comigo. Toiço, que delícia, Toiço! Ainda bem que a vaquinha, tua priminha, deu leitinho pra nós. Que delícia! Gente, que receita deliciosa, muito fácil, barata e rápida. Faça você também na sua casa. Me siga aí nas redes sociais, Robertão Pipininho. Robertão, tô aqui com água na boca. Em breve estarei em Araraquara e a gente vai fazer uma receita aí juntinhos. Um breve intervalo e voltamos com muito mais.